A paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos e meus amigos. Aqui mais uma vez quem vos fala, irmão Osiel Dias, trazendo mais uma vez aqui pela graça de Deus a todos vocês, mais uma explicação de mais um tema para tentarmos compreender e entender a Bíblia de uma forma mais simples e mais descomplicada. Amém? Este é o meu canal Osiel Biblista. Hoje vamos tratar sobre o dispensacionalismo, as 7 dispensações da história da humanidade. O que é isso, irmão Osiel? A gente vai já saber. Antes eu peço que você me ajude. Você se inscreve no meu canal, você deixa seu joinha ali no final se você gostar, você compartilha para mais demais pessoas, terem a oportunidade de ter acesso aos meus estudos. E não deixe de, no finalzinho, você fazer ali o seu comentário, seja ela uma dúvida, uma pergunta, um elogio, uma sugestão, qualquer coisa, você pode escrever aí embaixo que eu terei o prazer de responder você. Amém? Se você também quiser me seguir em outra rede social, você me segue lá no Instagram, Osiel Biblista 77, Osiel Biblista 77. Amém? Agora vamos tratar da dispensação. O que é dispensacionalismo? Meus amigos, dispensação é o período de tempo que Deus usa para tratar com a humanidade mediante as suas obediências com relação a Deus. E eu dividi aqui as 7 principais dispensações da história que a gente vai estudar aqui, cada uma mesmo de uma forma simples, resumida e objetiva. Mas primeiro, o que é dispensacionalismo, irmão Osiel? Dispensacionalismo é um sistema hermenêutico de interpretação das escrituras sagradas. É uma forma de você tentar interpretar a Bíblia mediante a história da humanidade aqui na Terra com relação a Deus. O tratar de Deus com a humanidade, com o seu povo, com Israel, com a igreja, com os gentios. A gente vai ver que desde a criação ali do universo até o tempo presente, de diversas maneiras Deus tratou e testou o homem em sua obediência a ele aqui na terra. Amém? E no que consiste as bases do dispensacionalismo? Já já a gente vai entrar aqui nas 7 dispensações, mas só dando aqui um resumo bem sucinto e objetivo. No que consiste as bases do dispensacionalismo? Ora, um bom dispensacionalista, no caso um assembleiano pentecostal, igualmente a mim, pois a Assembleia de Deus ela é dispensacionalista. No que consiste isso, irmão Osiel? Você primeiro tem que entender que há uma diferença entre Israel, a igreja e os gentios. E também que nós, dispensacionalistas, somos pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Outro ponto de base fundamental do dispensacionalismo é crer no reino milenar literal aqui na terra, que Jesus um dia virá arrebatar sua igreja e no final dos 7 anos da grande tribulação, ele irá retornar já com a igreja, implantar o seu reino aqui na terra e reinar com ela por 1000 anos. Também devemos crer que todas as profecias do Velho Testamento feitas com relação a Israel, um dia serão cumpridas literalmente no milênio. Todas elas serão cumpridas. Então, as bases são essas. É saber que o dispensacionalismo é um sistema hermenêutico de interpretação bíblica. A hermenêutica é a ciência da teologia que ensina como melhor interpretar a Bíblia. É fazer essa diferença entre Israel, igreja e gentios. Gentios são todas aquelas pessoas que nem são judeus e nem fazem parte da igreja de Cristo, como Paulo bem diferenciou lá em 1 Coríntios 10:32, quando ele diz que não devamos fazer escândalos nem à igreja, nem a judeus e nem a gentios. Veja que ele deixou ali bem separado. Aí você pode perguntar, mas e Deus faz acepção de pessoas para salvação? Não. Em termos de salvação,
aos olhos de Deus, todos são iguais. Mas o seu tratar com a humanidade aqui na terra, sempre houve essa diferença entre judeu, igreja e gentil. Amém? A terceira é crer no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, crer que o reino milenial será literal aqui na terra, Cristo irá reinar com o seu povo durante 1000 anos aqui, e que todas as profecias do Velho Testamento um dia serão cumpridas em Israel. Todas, elas não estão sendo cumpridas de uma forma espiritual na igreja. Um dia elas irão cumprir no milênio, serão cumpridas todas em Israel. Então vamos lá para as 7 dispensações da humanidade. A primeira das dispensações é chamada de inocência. A inocência é aquele período ali da criação de Adão e Eva até a sua queda, quando eles caíram ali no pecado, enganado por Satanás através daquela serpente. Então esse é o primeiro período da criação de Adão e Eva até a sua queda. Ali é chamado de o período da inocência, porque eles ainda não tinham pecado, eles ainda não tinham caído e eles eram, aos olhos de Deus, claro, inocentes. Esse período durou aí mais ou menos uns 100 anos. Como assim, irmão Zé? Porque a Bíblia diz que Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, esse seu filho chamado Sete. E Sete veio já depois ali da queda, já veio depois que Caim matou Abel. Então, se Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, então provavelmente a queda ocorreu quando Adão poderia ter ali 90 a 100 anos. Então, apenas mais ou menos ali um século foi a duração dessa primeira dispensação da humanidade aqui na Terra, chamada de inocência. A segunda é a consciência. A segunda dispensação é chamada de consciência, que iniciou-se ali com a queda de Adão e Eva. Eles abriram seus olhos, pecaram, começaram a ver que estavam nus. Então ali começou essa segunda dispensação da humanidade, chamada consciência, que durou ali da queda até mais ou menos ali no dilúvio, mais precisamente até um bisneto de Noé chamado Nimrod, que a Bíblia diz que foi o primeiro imperador da terra, o primeiro grande homem poderoso a dominar sobre outros aqui na terra, foi esse bisneto de Noé chamado Nimrod. Então, da queda até o dilúvio durou ali mais ou menos 100 anos, ou melhor, 1000 anos, 1000 anos da queda até o dilúvio. E Nimrod nasceu ali provavelmente 150 anos depois do dilúvio. Então vamos arredondar aí da queda até Nimrod, que ocorreu aí esses 1000 anos, apenas aqui para a gente arredondar essa dispensação chamada da consciência. E qual é a terceira dispensação? Ela é chamada de reino humano ou governo humano, porque foi quando Nimrod construiu ali, mandou construir aquela torre de Babel, mandou construir várias cidades. Ele é o fundador de Nínive e diversas outras cidades, Babel, que futuramente se tornou Babilônia. Então ali começou o governo humano. Veja, a primeira dispensação é a inocência até a queda, a segunda é a consciência da queda até Nimrod, e a terceira é o governo humano de Nimrod até Abraão. E esse período durou mais ou menos 400 anos de Nimrod, esse primeiro grande ditador, primeiro grande imperador, primeiro grande poderoso da terra, um bisneto de Noé, de Nimrod até Abraão. Foi quando ocorreu esse período que a gente chama de a dispensação do governo humano. E aí de Abraão por diante vem a quarta dispensação, chamada de patriarcal, ou seja, a dispensação dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, e daí até Moisés, até quando Moisés libertou o povo ali da escravidão do Egito, e quando ele estava ali no deserto, rumo a Canaã, lá no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Então ali de Nimrod
ou melhor, de Abraão até Moisés, ocorreu essa dispensação chamada de patriarcal. Então, a partir do momento que Deus entregou suas leis para Moisés, para dali todo o povo de Israel ser governado através daquelas leis, então daí vem essa quinta dispensação, que é a chamada de dispensação da lei, que nasceu lá no Monte Sinai, com Moisés ali recebendo de Deus as leis e repassando para o seu povo. Então essa foi a quinta dispensação, a dispensação da lei mosaica, a lei de Moisés, que durou 1.500 anos. Como assim, irmão Zé? Porque Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo. E essa dispensação da lei durou até a morte de Jesus Cristo, quando dali já inicia-se outra dispensação que a gente vai já falar. Então, lá do Monte Horebe, ali, Moisés recebendo, ou melhor, do Monte Sinai, ali, Moisés recebendo as leis de Deus, até Jesus Cristo durou 1.500 anos. Então foi esse tempo que durou a quinta dispensação, chamada de dispensação da lei, a lei mosaica. Então está aí a inocência, que é a primeira, a consciência, a segunda, o governo humano, a terceira, a patriarcal, a quarta, e a quinta e última do Velho Testamento é a dispensação da lei mosaica, que durou aí 1.500 anos. De Jesus Cristo para cá vem a sexta dispensação, a chamada dispensação da graça. Dali por diante, o povo de Deus não deveria mais viver mediante as leis de Moisés, mas sim a graça que Cristo trouxe para salvar o seu povo. Graça significa favor imerecível, o favor que Cristo deu para mim e para você, de sermos salvos sem precisar da lei, apenas crer nele, confessar o seu nome, se arrepender de seus pecados, pedir perdão e passar a ser servo dele. Essa é a oportunidade que a graça nos dá de ser salvo. Então, da morte de Cristo para cá, nós estamos na dispensação da graça, até hoje, que perdura aí mais ou menos 2.000 anos. Também chamada de dispensação da igreja, ou como alguns gostam de citar alguns versículos bíblicos, o tempo dos gentios, né? A plenitude dos gentios que será completada. Então, esta é a sexta dispensação, a dispensação da graça de Cristo até os dias conosco. Então, como eu disse que são 7, né? E já citei 6, faltam uma. Qual é essa, irmão Mozel? É a dispensação do milênio. Como eu já adiantei aqui no início, Cristo irá arrebatar a sua igreja, haverá um período de 7 anos de grande tribulação para quem ficar aqui na terra. No final da grande tribulação, Jesus Cristo já retorna com a sua igreja para destruir o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios que receberam o carimbo da besta. Jesus vai destruir todos eles e implantar o seu reino milenar aqui na terra, um reino literal que Jesus vai reinar lá através de Jerusalém para todo o planeta Terra. Isso é incrível. Sim, haverá um reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra com o seu povo. E esta é a sétima dispensação. Há, porém, outras duas teses com relação às dispensações. Veja que eu citei 7, que é o entendimento das dispensações mediante a Assembleia de Deus Pentecostal. Porém, há outras denominações que crê que existem 6 dispensações e outras denominações, outros estudiosos bíblicos que enxergam 8 dispensações ao invés de 7. Aqueles que crêem em 8 dispensações é porque eles acreditam que a grande tribulação, aquele período de 7 anos em que o anticristo irá dominar o mundo, eles creem que ali é uma dispensação de 7 anos. Mas a gente acredita que não, porque ela ainda faz parte da dispensação da graça, porque haverá salvação durante o período de 7 anos de grande tribulação. Claro que já não será com total liberdade e facilidade como eu e você temos hoje,
mas é salvação mediante a graça, porque a salvação ela só vem pela graça, através de Jesus Cristo. Então, ali não subentende-se que é uma outra dispensação de 7 anos. Ali faz parte ainda da dispensação da graça, que é de Cristo até o final da grande tribulação. Então, esses que defendem a grande tribulação como uma dispensação à parte, nesse caso ficam 8 dispensações. E aqueles que creem que são 6 dispensações são os amilenistas. Amilenistas são aqueles estudiosos ou religiosos, algumas denominações, que não crêem no milênio literal aqui na Terra. Eles creem que nós já estamos passando pelo milênio espiritual, Cristo reinando aqui na Terra através da igreja. Então, nesse caso, ficaria apenas 6 e não 7, né? Porque 7 é com o milênio. Então, aqueles que não creem no milênio literal, eles creem que nós estamos na última dispensação, a dispensação da igreja, também chamada de dispensação da graça ou dispensação dos gentios. Mas estou aqui para repassar para você apenas as 7 dispensações dos tempos do tratamento de Deus com a humanidade no decorrer do tempo aqui na Terra. A primeira, a inocência. A segunda, a consciência. A terceira, o reino humano, o governo humano. A quarta, a patriarcal, que é o período dos patriarcas. A quinta e última do Velho Testamento da lei, a lei mosaica, a lei de Moisés. E a sexta, que é a dispensação da graça, que é a que estamos atravessando agora. E a sétima é a que ainda está por vir, que é a futura, que é o reino milenial de Cristo aqui na Terra. Essa última dispensação, como o seu próprio nome já diz, vai durar 1000 anos, que é do retorno de Cristo com sua igreja aqui para a Terra, para implantar o seu reino, até o decorrer desses 1000 anos, quando, terminando aquele período de 1000 anos, aí sim, todos vão entrar no estado eterno, que é a eternidade. Aí dali para frente, termina-se todas as dispensações, sejam elas 7, ou como alguns creem 6, ou como outros creem 7, ou 8, mas o importante é que ali no final do milênio vai encerrar-se as dispensações do tratado de Deus aqui na Terra e vai iniciar o estado eterno, a eternidade de todos os salvos com Cristo no céu. Amém? Eram essas as 7 dispensações que eu queria trazer para vocês. Qualquer dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, comente aqui embaixo. Se você gostou, deixa seu like, me ajuda compartilhando para demais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber mais notificações. Me siga lá no Instagram e eu terei o prazer de seguir você de volta. Então, Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade, se assim o Eterno me permitir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.